Poxa, eu queria fazer parte dessa turma. Fique atento às próximas turmas. Geralmente nós fazemos uma turma de homem ao máximo, mulher única, e depois a gente entra com uma turma de 8 passos. Então agora deve ser a vez do 8 passos. E você que é casado, essa turma do homem ao máximo, qualquer homem pode fazer, e a da mulher única, qualquer mulher pode fazer. O curso do 8 passos são para casais. E a gente vai estar iniciando uma nova turma de 8 passos. E assim que acabar o 8 passos, a gente volta com homem ao máximo, mulher única. Então fique atenta aí à agenda da igreja para que você faça parte, amém? Esse microfone está chiando muito, né? Ficou melhor agora? Olhe para o irmão do seu lado, fique em pé, vamos ficar todo mundo em pé. Vê a pessoa que está mais bonita aí, tire uma foto com essa pessoa. Nos marque na rede social. Olha aí, Família Belém. Vou tirar a mina aqui com o tecladista, que da vez passada eu tirei e não postei. Queridos, eu não sei explicar para vocês, mas eu estou sentindo uma presença gostosa do Espírito aqui essa noite. Eu cheguei ali para a mídia e o pessoal da mídia, pastor, me manda aí os slides da pregação. Eu falei, não teve hoje. Eu não estava escalado para pregar. Mas essa semana, Deus me falou essa mensagem e eu falei, se eu fosse pregar domingo, eu falaria isso. E o Espírito Santo falou, mas você vai pregar. Eu falei, não sou eu que estou na escala, não vou ministrar. E eu guardei a palavra, não tinha montado nada. Mas ontem à noite recebi a mensagem que era eu que ia ministrar. E hoje no meio do louvor aqui, parte da ministração foi falado no meio do louvor. No início do culto eu estava com a intercessão ali, nós oramos juntos. E eu senti algo fresco do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer. Mas no reino dos céus não existe coincidência. Na nossa agenda não era eu que pregava, mas na agenda do céu era. Na agenda do céu Ele trouxe você aqui. Na agenda do céu Ele sabe que talvez você precisa ouvir essa mensagem. E para essa mensagem eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu vou trocar o microfone porque eu acho que está estourando muito esse. Biblicamente, quem é o seu maior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? Som agora, voltou. Agora, já não é mais meu inimigo. Mas quem é o seu maior inimigo? Biblicamente. Quem é? Tem gente que está falando eu mesmo. Quem é?
Pode falar, agora a gente pode errar, pode acertar. No final do culto todo mundo vai acertar. Quem é? Nossa carne, quem é? Quem mais? Quem mais? Chuta. Capiroto, me falaram aqui. Quem mais? Quem? Não ouvi. Pensamentos maldosos. Eu fiz uma enquete essa semana aí, eu ouvi falar em principados e potestades, forças ocultas. Mas eu vou responder essa pergunta no decorrer da mensagem. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16. O tema dessa mensagem é o nosso maior inimigo. Hoje nós vamos saber quem é o nosso maior inimigo. Na minha versão diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e com as suas paixões os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai, essa é a porção da Tua palavra, a qual nós vamos meditar essa noite. Pai, convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Nós declaramos, Pai, que todos que o Senhor trouxe para esse lugar essa noite, possam receber aquilo que está no Teu coração, Deus. Que eu não venha te atrapalhar, mas que eu possa ser um mero instrumento em Tuas mãos essa noite. Nós oramos, Pai, por cada terra que vai receber essa semente, que seja uma terra boa, Senhor, que seja uma terra, Senhor, que vai fazer essa semente frutificar. Que o Senhor venha com direção para a nossa vida. Talvez a gente esteja titubeando, Senhor, com foco em coisas erradas, Senhor, pensando em inimigos errados, Pai, não tratando o maior inimigo da nossa vida, Senhor. Talvez tenha pessoas que chegaram aqui, que não entendem o porquê não cresce, não evolui, porquê não passa de fase, porque fica vivendo o mesmo ciclo, a mesma dificuldade, o mesmo problema, Senhor.
E talvez essa palavra venha como um rema para a vida dessa pessoa, trazendo direção, trazendo um foco, Senhor, para aquilo que ela realmente precisa tratar e lutar. Nós oramos, Pai, para que nós possamos sair daqui transformados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar? Nesse livro de Gálatas, Paulo ele vem falando, ele vem pregando sobre teologia, ele vem nos advertir sobre um outro evangelho, o evangelho que estava sendo pregado. Ele vem falar ali sobre os judaizantes, sobre os líderes que estavam ali sobre aquela igreja, dizendo: mas você serve a Deus, mas você não fez a circuncisão, você não guarda o sábado, você não faz isso, você não faz aquilo. E Paulo ele vem nessa carta de combater essa questão dos judaizantes. Ele vem combater esse outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. E no meio dessa teologia, no meio desses assuntos teológicos, ele pega e dá uma aprofundada aqui no capítulo 5. É como se ele abrisse um parêntese e agora ele vai falar sobre nós. Ele vai falar sobre o nosso, faz um mergulho íntimo na vida individual de cada um de nós. Ele vem falar sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Ele vem fazer a gente se autoavaliar, fazer uma análise pessoal. E quando nós avaliamos o nosso resultado pessoal, a teologia não vai influenciar muito. O cenário econômico não vai influenciar muito. O que vai influenciar são as nossas escolhas, aquilo que eu decido na minha mente, a minha prática de vida, o estilo de vida que eu estou levando, isso sim vai influenciar. E Paulo ele vem trazer toda essa discussão, mas nesse capítulo 5 ele abre esse parêntese e fala: agora eu quero falar com o teu interior. E quando vem, ele traz a responsabilidade para o nosso interior. Essa realidade ela vai estar ligada muito ao que foi ministrado na quarta-feira passada aqui pelo pastor Albino, sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Pastor Albino falou duas coisas que me tocou muito. Eu estava ali sentado e ele falou: nós aprendemos que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E eu te pergunto, entre essas 5 pessoas, se eu perguntar para você, o Espírito Santo está entre essas 5? Porque se não tiver, você pode andar com 5 PhDs, com pessoas altamente gabaritadas, mas você vai continuar sendo nivelado por baixo. Se o Espírito Santo não for enxergado por nós como uma pessoa, e a gente não fazer dele o nosso melhor amigo, a gente vai estar sendo nivelado por baixo. Porque ele veio para nos ensinar, ele veio para ser o nosso melhor amigo, e às vezes a gente descarta essa amizade. A gente enxerga o Espírito Santo como uma força, a gente enxerga o Espírito Santo como um poder, mas a gente não enxerga ele como uma pessoa. E a gente não coloca ele no nosso hall de melhores amigos. É por isso que quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente liga para alguns amigos, mas talvez a gente nunca fale com o Espírito Santo, ou ele é a última pessoa que a gente vai falar. Porque talvez ele não esteja nesse rol dos 5 melhores amigos, das 5 pessoas e que a gente mais convive.
E não adianta, é a nossa comunhão com o Espírito Santo que nos torna um com Cristo. Não é o tanto que eu conheço de Bíblia, não é o tanto que eu conheço da teologia, não é o tanto que eu conheço sobre política, sobre economia, é o tanto que eu me relaciono com o Espírito Santo que vai fazer com que eu seja um com Cristo. Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas antes do culto e na sua grande maioria eles falaram: o nosso maior inimigo biblicamente é Satanás. O nosso maior inimigo são principados e potestades, são as forças malignas. E eu não respondi, eu deixei para falar aqui no culto. Mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nosso maior inimigo está dentro da sua camisa, está dentro da sua roupa, está dentro da sua casa, dorme com você, fala com você todos os dias. É aquela pessoa que quando você lembra, não, tem oração hoje, bora, tem que orar. Aí essa pessoa chega: não vai orar não, rapaz, deixa eles orarem lá, bora dormir. É aquela pessoa que quando você está no jejum, cara, que negócio de jejum, bora comer. Tu foi fazer jejum no aniversário, meu irmão. Não, deixa para fazer amanhã. E a gente acha que é o capeta que está falando com a gente. Não. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Só que se a gente parar para analisar, a maioria das nossas guerras são guerras externas. Se eu perguntar para você: está tudo bem? Você vai dizer: está tudo bem, ou não, pastor, não está bem. E eu pergunto: por que não está bem? Na maioria das circunstâncias vai ser por problemas externos. Não porque eu estou com uma crise financeira, não porque eu estou com uma crise no relacionamento, não porque eu estou com uma crise e disso e daquilo. Na maioria das nossas guerras, elas são externas. Não, pastor, não está bem porque no meu emprego está acontecendo isso e aquilo. Não está bem porque eu não consegui o valor para pagar o boleto tal. Não está bem porque eu fui demitido. Não está bem porque aconteceu isso e aquilo outro. A maioria das nossas guerras estão relacionadas a coisas externas. E essas coisas externas geralmente estão desligadas do nosso ser. E a gente às vezes fica tão focado ao externo e não percebe que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por muitas vezes nós acreditamos que a culpa de muita coisa que acontece na nossa vida é de Satanás, é de principados e potestades, é de dominadores, e a gente repreende o inimigo, repreende um bocado de coisa, mas a única coisa que a gente não repreende é nós. Quando acontece algo errado, está repreendido Satanás em nome de Jesus. E será que a gente tem repreendido a nós mesmos? Será que a gente tem olhado para os nossos desejos? Nós somos provados naquilo que desejamos. Ou seja, se no meu interior eu não desejasse aquilo, eu não seria provado. As provações são um reflexo daquilo que a gente quer. Daquilo que a gente quer. Tem gente que fica ofendido com o outro porque alguém falou alguma coisa de você. Mas se eu pegasse aqui nesse projetor como um telão e colocasse todos os pensamentos que você teve essa semana, talvez você nunca mais viesse nessa igreja, de vergonha. A verdade é que nós somos piores do que as pessoas pensam. Quando alguém nos critica, isso só é a ponta do iceberg. E para a gente é muito mais fácil
dizer que é Satanás, que é o inimigo que está atuando na minha vida, do que assumir a responsabilidade e dizer: eu sou responsável pelo que está acontecendo. Eu sou responsável por ter deixado o inimigo entrar na minha casa. Eu sou responsável por ter deixado essa situação no lugar que ela se encontra hoje. Nós somos o principal responsável. É claro, eu não posso ser ingênuo. Satanás, ele vai atuar contra o avanço do reino de Deus. E muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente acha que Satanás está atuando contra a nossa vida, só que a gente nem sabe se aquilo que a gente está vivendo é um projeto pessoal ou se aquilo está relacionado ao avanço do reino de Deus. A gente já pega e já repreende o inimigo ele não está interessado nos teus projetos pessoais. Quanto mais projeto pessoal você viver, para ele é melhor. Ele está preocupado com o avanço do reino dos céus. Só que às vezes a gente repreende quando algo pessoal dá errado, achando que é o inimigo que está atuando contra a nossa vida, sendo que esse projeto não tem nada a ver com o avanço do reino dos céus. Sempre olhamos para o maior inimigo de nós, para algo externo. Nunca colocamos esse opositor morando dentro de nós. Achamos que por ter aceitado Jesus, tudo se fez novo e agora é só vitória, que a gente foi transformado e a gente não precisa crucificar mais nada dentro de nós. Tudo que vai afetar na nossa vida é o externo. Estamos enganados. Nunca olhamos para o opositor como se fosse nós mesmos. A nossa maior dificuldade hoje é nos render ao Espírito Santo. Isso não está relacionado a principados e potestades, isso não está relacionado a Satanás, está relacionado a eu verdadeiramente querer isso. Porque às vezes a gente verbaliza que quer, mas no fundo não quer. A gente verbaliza que quer, mas a prática de vida diz que não quer não. O opositor que está aqui dentro está dizendo: ó, quero não. Vai lá, diz que você vai fazer a campanha tal, diz que você quer, na hora do apelo, levanta a mão, diz que você vai lá na frente, mas não quero não. Não quero ter compromisso não. Não quero não. Nossa maior dificuldade, desde o momento em que a gente nasce até o momento que a gente partir, vai ser de nos render a Deus e permitir que a palavra e a direção dele reine em nós. Essa é a nossa maior batalha. Em Romanos 7, verso 19 diz, Paulo escrevendo essa carta, ele vai responder sobre essa pergunta. Ele vai dizer: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu não estou falando que nós não temos boas intenções, eu creio que todos nós temos boas intenções. Mas olha o que Paulo está falando: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele está dizendo: eu faço o que eu não quero, mas eu não queria fazer o errado, eu queria fazer o certo, mas eu não consigo fazer o certo. E ele continua: mas eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que o pecado habita dentro de nós. Só que a realidade, no nosso dia a dia, a gente acha que o pecado, ele vem externo, ele vem pelaquilo que eu olho, ele vem pelaquilo que eu desejo, ele vem por aquilo que eu penso.
E aí eu me contamino com isso, e eu deixo o pecado entrar dentro de mim. Mas Paulo está dizendo que o pecado já habita dentro de mim. Não é de fora para dentro que nós nos contaminamos, é de dentro para fora. Ele já habita dentro de nós. E ele está dizendo, é por isso que eu faço aquilo que eu não quero, porque o pecado que habita dentro de mim me domina. Ele já está dentro de nós. Ele já está dentro de nós. Desde o momento em que a gente nasce, o pecado já está lá. Engraçado que todos os pais aqui já devem ter passado por isso. Se seu filho foi muito novo, você vai passar. Vai ter no momento que o seu filho vai começar a mentir para você, vai começar a ocultar algumas coisas, e você fica, rapaz, onde você está aprendendo isso? Com quem que ensinou isso para essa criança? Ah, deve ser os desenhos que elas estão assistindo. Vai cortar o desenho. O pecado está lá dentro. O pecado está lá dentro. Nós já nascemos fruto do pecado, com o pecado dentro de nós. E Paulo, ele traz essa revelação para Romanos. E ele continua dizendo: assim encontro essa lei que não quero fazer, que quero fazer o bem, o mal resiste em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que de maneira em que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Paulo, nesse capítulo, ele vai desvendar essa verdadeira guerra que existe dentro de nós. A gente deseja o céu, deseja a lei de Deus, mas o nosso corpo, a nossa carne, que é contaminada pelo pecado, deseja pecar. E eles vão militar dentro de nós. É por isso que a transformação que nós precisamos viver, ela tem que começar de dentro para fora. Porque lá dentro que acontece essa luta. Tudo aquilo que nós externalizamos, a pessoa foi ver lá um vídeo de pornografia, ela desejou no seu interior, foi o pecado que está lá dentro que começou a pedir isso, eu quero isso, eu quero isso, e você vai lá, só que a gente pensa que não, eu caí porque eu fui assistir, o pecado entrou dentro de mim e eu me contaminei. Não, ele já está lá dentro. Cabe a nós crucificarmos Ele todo dia. É por isso que Jesus falou: tome a sua cruz e me siga. O que mata o homem não é a falta do dinheiro, não é uma crise no emprego, uma crise no casamento, ou algo que está lhe afligindo ao seu redor, ou até mesmo ausências de bênçãos, mas sim, o que nos mata é a ausência de Deus em nós, é a ausência de Deus no nosso interior. E só nós sabemos como está o nosso interior. Só nós sabemos a preguiça que dá ao pegar aquela palavra para ler, ao tirar um tempo para orar. Mas como é que eu venço isso? Não tem poder. O pastor foi lá orar e derramou um som sobre a minha vida, e agora eu consigo ter prazer em orar, ter prazer em ler a Bíblia. Não, é diariamente crucificando a carne. Eu não quero, mas eu vou. Eu não quero, mas eu vou. É
crucificando a carne. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, Paulo vai dizer: mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Temos que lutar contra nós mesmos. Paulo está dizendo aqui: eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo ele à escravidão. Paulo foi, para mim, o maior homem de Deus na terra, responsável por 70% do Novo Testamento, um dos homens que tiveram, acho que as maiores revelações de Deus, e ele se considerava o pior dos pecadores. Ele fala, quando ele falava dele, ele: miserável homem que sou, miserável homem que sou. Ele dizendo aqui: eu esmurro meu corpo para ensiná-lo que ele precisa ser escravo de Cristo. O mal não vem pelo que comemos, não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Jesus falou isso. As pessoas estavam preocupadas, existia um hábito ali na Judeia de, antes de comer, lavar as mãos. E ali eles chegaram com pressa, não lavaram as mãos e pegaram ali o pão, foram comer. E um se levanta: olha, mas tem que lavar a mão, porque senão vai se contaminar. Jesus fala: olha, o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, é o que sai de dentro para fora. Então a cura, ela começa de dentro para fora. Achamos que o que está fora é que nos destrói. Achamos que os nossos inimigos é Satanás, é principados, é potestades, é a crise, é o Covid, é o governo, é o cônjuge, é a crise no matrimônio, é a falta do recurso. Não, nosso inimigo está dentro dessa roupa. O seu maior inimigo está dentro da sua roupa. Nessa hora eu olho e falei: ainda bem que eu emagreci, porque o inimigo diminuiu. Achamos que o mal entra, mas ele já nasceu com a gente. Tem gente que quer viver um gueto, não quer se relacionar mais com pessoas que não são cristãs, não quer mais se relacionar com pessoas que não temem a Deus, vai para uma escola cristã, vive em ambientes cristãos e acha que isso é santidade. Isso não é santidade. Se isso fosse santidade, Jesus não falaria com prostitutas, Jesus não falaria com leprosos, Jesus não falaria com os menos favorecidos, com pecadores. Santidade não é estar longe da sujeira. Santidade é tirar a sujeira de dentro de nós. Vou repetir. Santidade não é estar longe da sujeira. Santidade é tirar a sujeira de dentro de nós. Só que a gente acha que santidade é estar longe da sujeira. Não, eu não posso ir naquele casamento porque vai ter bebida, eu não quero estar num ambiente que tenha bebida. Não, eu não vou falar com aquela pessoa porque aquela pessoa fuma e eu não quero ter contato com ninguém que fuma. E a gente está tão preocupado com o externo e se esqueceu de tirar as sujeiras
de dentro de nós. Isso sim é santidade. Nesse momento, a gente já está chegando no final do culto, mas eu quero que você me permita usar aqui alguns exemplos. Se por acaso pudesse, não pode, tá? Não estou falando que eu penso, mas se por acaso pudesse, um espírito de alguém que morreu entrar dentro da gente, se pudesse, não pode, mas se pudesse, fala aí um nome de alguma referência para vocês, uma grande pessoa que passou pela humanidade, que passou pela história. Fala aí um. Quem? Paulo. Beleza, imagine que o espírito de Paulo entrasse dentro de mim. Qual era a nossa expectativa? Qual era a expectativa de vocês a partir de agora? O espírito de Paulo entrou dentro de mim. Meu irmão, o pastor Saulo vai sair viajando agora, implantando igreja, falando do amor de Deus, fazendo isso, fazendo aquilo. Não é essa a expectativa? O espírito de João Wesley veio e entrou dentro de mim. Meu irmão, Belém vai ser avivado, o Brasil vai ser avivado agora. João Wesley derramou um avivamento sobre a Inglaterra, foi instrumento de Deus para trazer um avivamento que impactou a nação. O espírito da Madre Teresa de Calcutá viesse sobre a Aline. Meu irmão, a igreja vai virar cheia, centro de caridade, vamos ajudar a pessoa. Essa não seria a nossa expectativa? Sinceramente, não seria? Outra pessoa, Billy Graham. Já pensou o espírito do Billy Graham, meu irmão? E não teria aqui 300 pessoas, teria 3.000 pessoas sendo impactadas pela presença do Senhor. Essa seria a nossa expectativa. E se o Espírito Santo pudesse entrar dentro de nós, qual seria a nossa expectativa? Hein? Já está dentro de nós. Ele já está. E por que a nossa expectativa não se torna uma realidade? Por que a nossa expectativa não se torna uma realidade? Se qualquer outro espírito pudesse entrar dentro de nós, nós teríamos uma expectativa, mas o único espírito que pode entrar dentro de nós, que gera em nós uma expectativa, quando a gente olha para a realidade, é muito diferente. Ele escolheu habitar dentro de nós. Ele poderia ter escolhido habitar num templo como esse, com 4 paredes, mas ele não, eu escolho habitar dentro deles. Eu escolho possuí-los. E por que a expectativa é tão diferente da realidade? Porque dentro de nós existe um eu que segura esse espírito. Dentro de nós existe um eu que não deixa ele fluir. Dentro de nós existe um eu que limita a ação dele. Dentro de nós existe um eu que teme ele nos usar. Evangelho não é sobre o que eu possuo, sobre os talentos que eu tenho, sobre os dons que eu tenho, não é sobre isso. Você pode fazer escola, você pode aprender, se você não nasceu com dom, com talentos, mas você pode adquirir vários dons e vários talentos, não está relacionado a isso, está relacionado a quanto o Espírito Santo te possui.
a quanto o Espírito Santo te possui. E é por isso que a gente hoje valoriza tantos dons. A gente vê alguém profetizando, a gente vê alguém curando, e a gente já diz, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Sendo que o dom não está relacionado a pessoa ser de Deus ou não ser. Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma mula para profetizar. O dom não está relacionado à pessoa que está sendo instrumento na mão de Deus. Está relacionado a quem Deus quer falar. Está relacionado ao que Deus quer comunicar. Então Ele usa quem Ele quer. Um padre, um pastor, qualquer pessoa, às vezes um bêbado vai te parar e vai liberar uma palavra sobre a tua vida, e não, essa palavra não está relacionada à condição pessoal daquela pessoa, está relacionada a você. Deus quer falar com você. Só que às vezes a gente quer tanto dom, quer ser reconhecido pelo dom. Ah não, porque Deus me deu o dom da cura, Deus me deu o dom da profecia, Deus me deu isso, e você pode ter o dom e ir para o inferno. Muitos vão chegar lá, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, e isso é mentira? Não, isso é verdade. E o que é que Jesus vai falar para essas pessoas? Afaste-se, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque nós somos conhecidos pelos frutos. Pelos frutos. Pelos frutos. E se é impossível estar enxertado nele, não dá frutos. Jesus viu uma árvore que não dava fruto, ele amaldiçoou e aquela árvore amanheceu morta. Por quê? Porque é impossível estar enxertado nele e não dar fruto. Quais são nossos frutos? Será que a gente está correndo atrás de dons? Tem gente que o culto da profecia lota. Igreja não sei o que, o pastor revela, o pastor com a visão de raio-x, revela o CPF, a identidade, não sei o que, e a gente acha que é um homem de Deus. O dom não diz que é um homem de Deus. Pastor, mas como é que Deus pode usar? Então Deus usa quem Ele quer. O dom é irrevogável. Se Ele deu, você vai partir dessa terra com esse dom. Agora você usa como que é o dom. Você pode usar para a glória de Deus, como você pode usar para a sua glória pessoal. Porque no momento em que eu recebo o dom, sabe o que o eu pessoal faz? Agora eu tenho superpoderes. Agora eu posso erguer o meu nome. Agora eu posso dizer o ministério Saulo Tinoco. Agora eu posso. Miserável homem que somos. O Espírito Santo está dentro de nós. E Ele quer florescer. Para encerrar, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1, é um texto tão conhecido que virou até canção. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, olha o que ele está falando,
ainda que eu profetize, ainda que eu conheça todos os mistérios, todas as respostas, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu tenha fé gigantesca, se não tiver amor, nada serei. Ele continua: ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Tem gente que acha que vai para o céu, porque ajuda muita gente. Tem gente que acha que é uma pessoa boa, porque ajuda muitos pobres. Olha que Paulo está dizendo: ainda que eu distribua todos os meus bens. Ninguém aqui distribuiu todos os bens, senão você não teria nem roupa para vir para o culto. Mas ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, não adianta de nada. Olha o que ele está dizendo: fazer caridade é uma coisa boa, ajudar os pobres é uma coisa boa, falar em língua dos homens e dos anjos é uma coisa boa, profetizar é uma coisa boa, mas tudo isso é dom. O amor é fruto. Nós somos conhecidos pelo fruto do Espírito, e o fruto só floresce quando eu mato o meu eu, quando eu enfrento o maior inimigo da minha vida. É nesse momento que os frutos florescem. Deus, eu sinto no Espírito nessa noite, que Deus, Ele quer aprumar a nossa vida. Às vezes a gente se esforça tanto, é como se a gente estivesse dando murro e ponta de faca. A gente se esforça tanto para conquistar várias coisas, e Jesus chega para a gente e fala: olha, o teu trabalho é descansar em mim, o teu trabalho é permanecer em mim, porque permanecer em mim, você vai frutificar naturalmente. O meu último carro era um carro com teto solar, e eu morria de medo de passar nas ruas de Belém com as mangueiras, de cair uma manga e estourar o vidro. Belém é conhecido como a cidade das mangueiras, tem muita manga aqui. No final do ano passado, caiu uma manga no para-brisa do meu carro, quebrou o vidro. Caiu no do Rodolfo também, quebrou. Caiu no da minha sogra, quebrou. É muito comum acontecer isso. Mas como é que eu tenho a certeza que todo ano vai ter manga nas mangueiras? Será que elas estão preocupadas se vão ou não vão dar manga? É natural dar manga. É natural uma mangueira dar manga. Por que nós não estamos frutificando? Por que a nossa expectativa é diferente da realidade? Quer dizer, a gente às vezes almeja ser alguém, ser uma pessoa, ser alguém que é uma referência para nós. A gente já tem a maior referência de todas morando dentro de nós, que é o Espírito Santo. Qual a experiência disso? Fique em pé. Hoje é uma noite do Senhor alinhar expectativa com realidade. Quando a gente canta essa música, então vem, amado vem. É natural na nossa mente a gente achar que Ele está nos céus,
E Ele está vindo ao nosso encontro. Mas a gente nunca pensa que Ele já está aqui dentro. E quando a gente clama, então vem, Ele só vem florescer dentro de nós. Ele já está aqui dentro. Só que nessa noite eu quero que você cante essa canção com esse entendimento. Então vem, Senhor. Mas não é vir do céu para cá, é vem de dentro para fora. Vem florescer, Senhor. Vem florescer, Senhor. Vem me ensinar a matar esse inimigo. É por isso que a Bíblia fala que o reino dos céus é o evangelho de renúncia. É por isso que Jesus falou que aquele que não renuncia a tudo que tem, não é digno de ser chamado meu discípulo, meu filho. Está vendo como as coisas começam a se conectar agora? É por isso que Ele mandou a gente carregar a nossa cruz. Jesus, Ele veio ser o modelo de tudo. Ele veio ensinar para a gente um estilo de vida.